O religioso, ele entende que a vida dele com Deus está ali, naquele recinto onde ele faz parte. E ele tem o entendimento de que servir a Deus é estar praticando todo o trabalho e exercício daquela instituição. Esse é o religioso. Onde ele entende que a bênção dele ele alcança ali, a vitória dele tem que estar ali, ouvir a Deus é ali, servir a Deus é ali, adorar a Deus é ali. Esse é o religioso. O religioso, ele centraliza um local, um espaço, onde ele entende que é ali que se busca a Deus, que é a instituição, o local, o recinto onde ele está, chamado igreja, o que for. O cristão não. A diferença do cristão para o religioso é essa. O cristão, ele devota a sua vida a Cristo, buscando viver e praticar a palavra de Cristo. Aonde ele está confiante, acreditando, firme e se dedicando é a palavra. Ele entende que a bênção dele está na palavra. Ele entende que a vitória dele já está em Cristo. Ele entende que Cristo já está nele. Ele entende que Cristo é tudo o que ele precisa para uma vida de paz, de segurança em Deus. Ele não precisa mais de nenhuma situação que coloquem como um adicional para buscar isso, acreditar que vai ter aquilo, buscar a presença de Deus, receber a vitória de Deus. O religioso, ele tem esse entendimento que dentro da sua formalidade religiosa, dos seus exercícios de culto, das suas obrigações de tarefa, ele alcança a bênção de Deus. Mas o cristão não. Ele tem a certeza de que já é mais que vencedor, que ele já é liberto, não precisa de campanha de quebra de maldição, não precisa de campanha de vitória, não precisa de campanha de bênção. O cristão, ele tem a convicção, ele é liberto, ele conheceu a verdade, ele segue a palavra de Cristo, ele consagra a sua vida, ele se purifica, ele se santifica pela palavra de Cristo. Não é por obras, nem rituais, nem culto de igreja. Deu para entender? O cristão, ele sabe que o lugar de adorar a Deus, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus quer ser adorado, é na nossa vida, no nosso viver. O cristão vive cauteloso, prudente, sabendo que Deus está em nós e nós vivemos com a nossa mente presa à palavra, buscando praticar a palavra em qualquer situação, local ou circunstância que a gente esteja a viver. O cristão, ele guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus. O religioso entende que o pecado contra Deus é só ele sair da igreja e voltar a beber, fumar. Ele entende que isso é pecado. A noção de pecado do religioso é quando ele não vive mais a prática religiosa. Ele diz, pronto, voltou novamente. O religioso, ele entende que desviar-se da igreja é desviar de Deus. O cristão não. Ele sabe que ele é a igreja quando ele está em Cristo. E por isso que o cristão busca a estar firme em Cristo, para não desviar de Cristo e nem da palavra de Cristo. O religioso entende que se ele se desviar da igreja, ele saiu de Deus. Por quê? O alicerce do religioso é a igreja. O alicerce do cristão é Cristo. Deu para entender? O religioso, ele tem segurança, ele entende que ele encontra segurança vivendo a sua vida formal na igreja, cumprindo as tarefas e as obrigações religiosas. O cristão, ele tem a convicção de que ele está firmado quando ele guarda a palavra, quando ele está na palavra. É o fundamento, é o alicerce, aonde nós edificamos nossa vida com Deus pela palavra. O religioso é pela vida e a formalidade e os exercícios religiosos. Deu para entender? A diferença do cristão, aquele que está em Cristo, para o religioso, que está na religião, na igreja. Você sabe o que significa a palavra cristão? Bem, deixa eu te explicar aqui biblicamente. A palavra cristão só se encontra 3 vezes na Bíblia. A primeira vez está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, onde diz o texto que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. A segunda vez que a palavra cristão aparece na Bíblia está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 28, quando Paulo está pregando ao rei Agripe, falando e testemunhando de Cristo. O rei Agripe diz: ora, Paulo, tu queres que eu me faça cristão?
E a terceira vez que a palavra cristão está na Bíblia, aparece na Bíblia, é na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 16, se não me falha a memória. Quando Pedro diz, se padeces como cristão, se alegrais nisso. Então a palavra cristão, ela identifica, denomina um seguidor de Cristo. A palavra cristão, ela é derivada do Cristo que nós cremos. Não é de uma religião cristã. Trocaram os sentidos, os valores. Isso foi no sistema católico romano. E hoje o sistema evangélico aderiu às mesmas táticas do sistema católico romano. Tudo que o sistema católico romano colocou para prender o povo e fazer negócio do povo, o sistema evangélico, religioso, fez o mesmo. Então, o cristão é diferente do religioso crente, de igreja. O cristão, ele entende que ele faz parte da igreja, sendo ele inserido nesta igreja, que é o corpo de Cristo, um corpo místico formado por pessoas. O cristão, ele não está preocupado em se desviar da igreja. Ele está preocupado em permanecer sendo membro, incluído nessa igreja, que é o corpo, que é o corpo místico, pessoas que estão em Cristo. Eu só me desvio da igreja, eu só deixo de ser igreja se eu me desviar de Cristo. Deu para entender? O religioso entende que ele tem que estar na igreja, a instituição, o local, o recinto geográfico. Sabe por quê? Porque as pessoas religiosas que estão dentro das igrejas, elas estão sendo formadas com princípios e valores de Deus que são deturpados. Há uma diferença, por isso que eu estou dizendo aqui, há uma diferença do cristão para o religioso evangélico. O cristão, ele tem a paz de Deus no seu interior. O religioso evangélico, ele só tem paz quando está na igreja. O cristão, ele tem a convicção da salvação em Cristo. O religioso, ele acha que é salvo, que está em Deus, se estiver na igreja. O cristão, ele sabe que a sua vida tem que ser o altar de adoração a Deus, para exaltar, glorificar a Deus no seu viver, com as atitudes, guardando a palavra para honrar a Deus. O religioso evangélico, ele entende que para louvar e adorar a Deus, tem que ir para a igreja, para o culto de louvor. Tem que participar do culto de louvor. Está dentro de um ritual de culto. Entendemos, irmãos? Então, a maior oposição que é feita contra a verdade de Deus vem dos religiosos. Tenha cuidado você, para que você não seja mais um religioso, amém? Vou encerrar aqui e eu vou trazer um estudo, uma instrução sobre a questão da morte, gente. Isso é muito importante nós conhecermos. Todo cristão tem que conhecer as verdades espirituais de Deus. Eu pergunto a você, o que você está aprendendo aí na sua igreja? A igreja é o local que deve ser uma escola, onde o professor, que é o pastor, tem que estar ensinando os congregados ali as lições de Deus. Eu pergunto a você, o que esse teu professor está te ensinando nessa escola, igreja, aonde tu estás? O que tu estás aprendendo? Quais são as matérias que tu estás evoluindo do conhecimento de Deus? É muito sério isso. Pense nisso, reflita nisso. Analise o que eu falei aqui. Se volte para Cristo. O local seguro, onde tua alma vai estar guardada, é em Cristo. A esperança verdadeira da promessa de Deus está em Cristo, na palavra dele, para quem nele está e quem guarda a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.